Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versos de 10 a 17. Efésios, capítulo 6, versos de 10 a 17. Vamos ler esse texto conhecido. Tema da mensagem: roupa de guerra. Roupa de guerra. Amém? Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, porque estamos aqui neste lugar. Nós pedimos que o Senhor dê ordem aos teus anjos ao nosso respeito. Abençoe esta igreja, livra-nos de todo mal, de toda seta, toda interferência. Que o sangue de Jesus nos cubra, nos abençoe. Nós queremos consagrar este tempo ao Senhor e pedir para que possamos ouvir a tua voz mais uma vez. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar. Nos esportes é muito comum, antes do enfrentamento, os times estudarem um ao outro. Isso é muito normal, né? O propósito é descobrir as estratégias, descobrir os pontos fortes e fracos do adversário que o time quer derrotar. Alguns times, eles costumam assistir vídeos, né, do outro time adversário jogando, para que possa observar, entender as estratégias, as técnicas, os pontos mais fortes, os pontos mais ofensivos do adversário. Interessante é que Satanás faz a mesma coisa com a gente. Satanás, ele está sempre nos observando, ele está sempre nos acompanhando, ele está sempre assistindo o filme da nossa vida, e ele está sempre olhando a maneira como nós reagimos às coisas, os nossos pontos fracos, os nossos pontos de vulnerabilidade. Então ele assiste o filme da nossa vida em todo o tempo, para poder montar a estratégia perfeita contra nós. E é exatamente isso que esse texto que nós lemos trata, né? Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, no ano 61 depois de Cristo. Nessa época não havia nenhum conflito, nenhum problema, nenhuma causa que justificasse Paulo escrever essa carta. Mas por que Paulo escreveu essa carta a essa igreja se não havia nenhuma demanda, nenhum problema? Na verdade, Paulo, ele queria ensinar para essa igreja o que significava andar com Deus, o que significava ser cristão, porque quando nós somos cristãos, nós estamos dentro de um campo de batalha. É isso que Paulo quer ensinar para a igreja, e é exatamente isso que Deus está ensinando para nós hoje. Andar com Deus é estar dentro de um campo de batalha. Não é fácil.
não é tão simples, né? No versículo 10 deste capítulo, Paulo ele vai nos ensinar a primeira lição que nós precisamos aprender sobre essas batalhas. A primeira lição. Deixa eu ler o versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Presta atenção nisso. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando um soldado ele é separado para uma batalha, normalmente ele passa por um teste. Ele passa por um teste físico, um teste de aptidão. Isso é bem normal, ou uma avaliação, né? Ou um treinamento. Paulo está dizendo que se você entrar nessa luta espiritual, você não pode ir sozinho. Você não pode entrar numa luta espiritual, você não pode ser um cristão, considerando que você está dentro de um cenário de batalha, você não pode andar sozinho. Por isso que ele está dizendo nesse versículo que, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você não pode se apoiar em si mesmo, você precisa se apoiar em Deus, você precisa confiar em Deus. Você não pode lutar sozinho, você tem que ter Deus como parceiro nessa batalha. Você não está apto para lutar sozinho nessa batalha da vida. Observa o texto: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No Senhor e na força do seu poder. Jesus é um lugar para você estar, não é algo para você usar temporariamente. Se fosse para você usar Jesus por um momento, por um período na sua vida, quando você tivesse uma demanda, o texto não estaria escrito assim. Poderia estar escrito assim: fortalecei-vos pelo Senhor e não no Senhor. Se você usar Jesus apenas por uns momentos na sua vida, o texto teria que ser diferente. Então nós precisamos entender. Isso soa como se você estivesse apenas usando Jesus. Usando Jesus. Então Jesus é um lugar para você estar. É um lugar definitivo para você estar. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nisso, porque muitos cristãos não entendem a dimensão das guerras espirituais. Aí sofrem retaliações dentro das igrejas. A pessoa diz assim: eu quero ser cristão, eu quero ser membro de uma igreja, agora eu sou inimigo de Satanás, sou amigo de Deus. Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Então muitas coisas que as pessoas sofrem tem a ver com essa falta de discernimento a respeito da vida espiritual. Andar com Deus é estar num campo de batalha. Andar com Deus é você ser alvo de Satanás. Andar com Deus não é uma tarefa fácil. Por isso que é importante a gente entender. Jesus, Ele é o único que pode nos ajudar, porque Ele é o único que está invicto contra o diabo. Se você tivesse um treinador que te preparasse para uma luta, você queria ser treinado por alguém que já venceu. Você quer ser treinado por alguém que está invicto. Você não quer ser treinado por um derrotado. Por isso que nós precisamos do treinamento de Jesus. Nós precisamos aprender com Jesus. Precisamos ser modelados por Jesus para a guerra, porque Ele foi o único que venceu o inferno. Por isso que Ele é o nosso mentor, Ele é o nosso treinador. Amém? Vamos para o versículo 11, na parte A, que diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Revesti-vos de toda a armadura. De quem é essa armadura? É de Deus. O que nós estamos usando na batalha, o que nós vamos usar na batalha, não pertence propriamente a nós, pertence a Deus. Eu vou usar as armas de Deus, porque Deus tem as armas. Eu uso as armas de Deus.
eu uso o dom de Deus, eu uso o poder de Deus. Amém? Por isso que você nunca deve se vangloriar do poder e do dom que você tem. Nunca, nunca, nunca. Se você quer ser um alvo fácil para Satanás, é só você começar a se vangloriar e começar a achar que aquilo que você tem pertence a você. Não é seu. Não importa o seu dom. Não importa a sua capacidade, não importa o que você faça. Mas é importante saber que tudo vem do Senhor. Toda a capacidade vem de Deus. Toda a unção vem do Espírito. Todo o poder vem de Deus. Se nós estamos fazendo alguma coisa relevante hoje, na presença de Deus, nós estamos fazendo porque Deus nos deu. Ele nos escolheu, nos deu um dom, nos deu uma capacidade. Então esse poder pertence a Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus. Vocês entendem isso? O versículo 10, ele nos ensina sobre o soldado. Agora você vai perceber que os versículos 11 e 12 vai nos ensinar sobre o inimigo do soldado. Nós falamos até agora sobre essa força, sobre esse poder, que nós temos que nos revestir desse poder, dessa armadura de Deus. Nós vimos no início que tudo vem do Senhor. Temos que nos apoiar no poder de Deus, na força do poder de Deus. Nós operamos a partir de Deus, amém? Efésios capítulo 6, versículos 11 e 12. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Astutas ciladas do diabo. É disso que você precisa se proteger, das astutas ciladas do diabo. O diabo é um enganador. O diabo é um mau caráter. O diabo, ele é um mentiroso, ele é um treteiro. Ele vai te enganar com sutileza, ele é sagaz. Ele é uma serpente. Ele é um dragão. Astutas ciladas do diabo. Ele é especialista nisso. E o texto continua dizendo: porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Segundo nível estratégico da batalha é saber com quem você está lutando. Com quem você está lutando. Esse texto está falando com quem você está lutando. Quem é o seu oponente? O versículo 11 nos dá essa primeira indicação de quem é o nosso inimigo. O diabo. Por que é tão importante fazer essa afirmação? Que o seu oponente é o diabo. Paulo disse: nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Nós temos que saber quem é o nosso inimigo. Por que é importante saber? Porque você não entendeu ainda. Só por isso. Você não entendeu. Você acha que o seu inimigo é uma pessoa. É o cara que trabalha com você. É o irmão da igreja que não se dá bem com você. É o seu pastor. O seu líder. Patrão. A esposa. O filho. O pai. Aparentemente nós estamos cercados de inimigos. Mas nós precisamos saber quem é o nosso inimigo. E as pessoas não são os nossos inimigos. Por mais difícil que seja conviver com pessoas.
por mais difícil que seja lidar com pessoas, elas não são nossos inimigos. Talvez você disse assim, esse cara acabou com a minha vida. Essa mulher destruiu a minha vida. Esse patrão me mandou embora. Esse pastor lutou contra mim. Esse líder me fez perder a vontade de continuar. Talvez um dia você disse isso. Talvez você está dizendo isso hoje. Existe alguém que faz o seu coração doer. Existe alguém, quando você lembra dessa pessoa, parece que tudo volta novamente, tudo de ruim volta. Se você pudesse dar um nome para o seu problema, você tem um nome. Mas eu queria dizer para você que essa pessoa não é o seu inimigo. O seu inimigo é o diabo. A sua luta não é contra pessoas ou coisas. A sua luta é contra Satanás. É ele que está tentando destruir o teu ministério, é ele que está tentando destruir o seu casamento, é ele que está tentando destruir a sua família, é ele. Pode estar usando pessoas, mas a sua luta é contra ele. Paulo está enfatizando isso para essa igreja, ensinando essa igreja a discernir qual é o verdadeiro inimigo nessa batalha. Vocês não têm que lutar contra a carne e sangue. Não adianta você ficar atacando as pessoas, prejudicando as pessoas, resistindo pessoas, não adianta. O inimigo continua de pé tentando te atacar. Se ele não te atacar com uma pessoa, ele vira para outra pessoa, ele escolhe outra pessoa. Você se livrou da pessoa, mas quando você encontra outra pessoa, o inimigo vai usar outra pessoa. Você muda de emprego, Satanás vai usar outra pessoa no outro emprego. Sabia disso? Porque você não destruiu, você não aniquilou a fonte do seu problema. Aí você vai ficar lutando com todo mundo sempre. Você já percebeu que essa guerra nunca é vencida? Volta e meia nos vemos enfrentando os mesmos problemas. Nós mudamos geografias e daqui a pouco a gente está enfrentando o mesmo problema. Você troca de marido ou troca de esposa, depois você fala, puxa vida, estou vivendo a mesma coisa. Trocou de emprego, depois passa 2 anos e você fala, estou vivendo a mesma coisa, que coisa estranha. Porque isso está além do seu entendimento. Você não tem problema com pessoas. Você está com problema com demônios. Essa guerra é espiritual. Seu inimigo é o diabo. Quantos entendem o que eu estou falando? Com quem você está lutando? Quem é o seu oponente? O texto está dizendo. Astutas ciladas do diabo. Só que a gente esquece dessas coisas. Dá um branco na cabeça da gente de vez em quando. Daqui a pouco a gente está batendo em todo mundo. Nós estamos atacando as pessoas. Nós estamos tentando destruir uns aos outros. Porque o verdadeiro inimigo não se revelou para a gente. Vocês estão entendendo? Um outro ponto importante na batalha é que o inferno, ele possui uma organização e uma ordem que normalmente nós não temos. Esse é um ponto de desvantagem para nós. Nós somos desorganizados em tudo. O diabo muitas vezes nos pega na desordem. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus super organizado. Mas nós não. Nossa vida muitas vezes é uma bagunça, a gente não sabe para onde a gente vai. Nós não temos planos. A gente não consegue discernir níveis de batalha.
a gente sai dando murro para todo lado, não sabemos lutar nos níveis certos, não avaliamos a nossa capacidade para a luta, não entendemos sobre cobertura espiritual, sobre sistema de defesa, sobre retaliações. A gente não entende muito disso. A igreja sofre muito por isso. Volta e meia você vê um crente quebrado, em todos os níveis. Quebrado emocionalmente, quebrado espiritualmente, quebrado de todas as formas. Então é importante a gente entender isso, que o inferno ele possui uma organização e uma ordem que nós não temos. Olha o versículo 12, a parte B. Contra os principados, príncipes, existe aqui uma hierarquia. Contra as potestades, são poderes superiores, o inferno é organizado. Contra os príncipes das trevas desse século, contra hostes espirituais da maldade, existe um sistema organizado no inferno que trabalha contra nós. Existe uma organização maligna que trabalha contra a nossa desorganização. Esse é um ponto importante para entendermos guerra espiritual. Crente não pode ficar solto, relaxado, viver de qualquer jeito, uma bagunça a vida. Você fica vulnerável. Isso é confirmado em Lucas capítulo 16, versículo 8. Escuta isso. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Por quê? Porque os filhos deste mundo, ou seja, os filhos das trevas, são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. É isso que o texto está dizendo. Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Eu quero ler o versículo 13 do nosso texto principal, de Efésios capítulo 6. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Existem 3 instruções aqui nesse versículo. Primeiro, Satanás escolhe o momento certo para nos atacar. Ele escolhe o momento certo para nos enganar. Geralmente você passa por momentos difíceis. Existem dias que são dias maus, momentos difíceis, crise financeira, brigou com a esposa, está triste com o trabalho. Então Satanás, ele nos ataca quando nós estamos vulneráveis, quando nós estamos mais fracos. Lembra? Jesus foi para o deserto, estava em jejum, estava sem comer, e foi exatamente nesse momento que Satanás foi tentá-lo. A gente percebe que esse dia mau são os momentos difíceis que a gente atravessa. Então quando vem uma crise, você fica mais vulnerável. Cuidado, não abre essa brecha para Satanás. Se o casamento passa por uma turbulência, vigilância dobrada. Se você está em crise com alguém, vigilância dobrada. Se está faltando dinheiro, se a empresa vai mal, redobra a vigilância. Os dias maus, é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que nós precisamos resistir no dia mau, porque Satanás vai fazer com que esse dia se torne muito mais mau. O dia mau, o dia da luta, o dia da dificuldade. Nesse dia, o texto está dizendo, você precisa resistir. Então a primeira lição, ou a primeira instrução desse versículo é que Satanás escolhe o momento certo para tentar nos enganar, o dia mau. Segunda instrução é que Satanás, ele vai empreender vários ataques. Ele não vai se conformar com um, ele te ataca de um jeito, vai te atacando do outro, ele vai te atacando de outro, ele vai mudando as estratégias sempre, ele nunca para de atacar.
é como se fossem golpes sequenciais. Quando ele acerta o alvo, ele vai mirar naquele ponto novamente, vai continuar batendo em você até que ele te derrube. Então é muito normal a gente marcar alvo na vida da gente. Quando você diz assim: ah, mas eu não aceito que as pessoas falem assim comigo. Aí você já tem um alvo marcado. Você vai perceber que a coisa que você mais abomina é a coisa que mais acontece com você. Você diz: eu odeio ser desrespeitado, eu odeio ser traído, eu odeio ficar sem dinheiro. Às vezes você diz assim: ah, a pior coisa na minha vida é ficar sem dinheiro. Ele vai te atacar justamente aí, onde você é mais vulnerável. Nós temos que tomar cuidado com isso. Ele vai empreender vários ataques, porque o texto diz: havendo feito tudo, esse nível de resistência, ele é contínuo, porque os ataques são contínuos. Ele sempre vai atacar, ele sempre vai bater nos pontos feridos da nossa vida, e você vai se magoar sempre no mesmo ponto, você vai se decepcionar sempre na mesma situação, porque ele sabe exatamente o que fazer para te deixar triste, ele sabe exatamente o que fazer para acabar com o seu dia. A terceira instrução desse versículo é que o objetivo central nosso nessa luta é resistência. Entenda isso. O objetivo central na luta, na batalha espiritual, é resistir, porque o texto é cheio disso. O texto diz: para que possais resistir, ficar firmes, estai pois firmes. Então é como se algo estivesse chocando contra a nossa vida o tempo todo e que a gente precisasse manter a resistência. Então o nosso trabalho principal na guerra espiritual é o trabalho de resistência e não de ataque. Deixa eu te explicar para que você possa entender. O nosso trabalho principal é um trabalho de resistência e não de ataque. O ataque é depois. Observe as armas que vão aparecer no texto. Vai aparecer cinto, couraça, calçado, escudo, capacete e espada. Tem 6 peças nessa armadura. 6 peças nessa armadura: cinto, couraça, calçado, escudo, capacete e espada. 5 peças dessa armadura servem de proteção e resistência. 5 peças dessa armadura servem de proteção e resistência: cinto, couraça, calçado, escudo, capacete. Proteção, gente. É para resistir. E só aparece um elemento, uma peça, que é um instrumento de ataque, que é a espada. Como estão entendendo o que eu estou falando? Então, a nossa guerra espiritual, ela é muito mais de resistência do que de ataque. Às vezes, nós ficamos inventando moda, presta atenção nisso, procurando chifre na cabeça de cavalo. Igreja gosta muito disso, fica procurando demônio. Esse não é o trabalho da igreja. Igreja não tem que ficar procurando demônio para fazer show, fica estimulando demônio. Se você ficar estimulando, alguém vai ficar endemoniado, que volta e meia tem uma pessoa perseguida por algum espírito. Tem muita gente que gosta de ficar estimulando essas manifestações, para que a pessoa fique endemoniada na igreja, para que a pessoa venha no altar e você fica dando show, entrevistando demônio. Isso não é bíblico. Essa é a falência da batalha espiritual. Essa é a maior crise da batalha espiritual, quando você deixa um endemoniado falar no microfone, quando você dá espaço num culto para Satanás. O culto é para Deus, você não pode dar nenhum segundo para Satanás, porque ele quer roubar o louvor. Quando Satanás consegue roubar o louvor da igreja, a igreja já está falindo espiritualmente. Você vai trazer um cara aqui que está endemoniado, e você vai perguntar para ele: de onde você veio? Ah, eu vim da cachoeira. Mas qual é o seu nome? Ah, meu nome é Chucaveira. Mas, espera aí, já tem 5 minutos, você está conversando com esse cara está em cima do altar. Isso significa
que Satanás, ele ganhou espaço num culto que deveria ser para Deus. O culto é para o Senhor. Você deu espaço para Satanás. Você deu lugar para Satanás. Subiu no altar, usou o microfone e falou um monte de coisa. E você se sentiu a pessoa mais especialista no mundo. Não, eu sei o nome do demônio agora, porque agora eu sei de onde ele veio. Você esqueceu de um detalhe: Satanás é o pai da mentira, seu bobão. Tudo que Satanás fala nas igrejas é mentira. A única coisa que Satanás sabe fazer é contar mentira. Ele é o pai da mentira. Esse é o único objeto da criação de Satanás, é a mentira. E como você dá um microfone para Satanás falar na igreja, se ele é mentiroso? Aí você diz: não, Satanás conversou comigo. E você é tão sabido, né, que você acreditou em tudo que ele disse. Ele disse para você que veio da cachoeira, ele disse para você que foi feito um trabalho em tal lugar, ele disse para você que fez isso, que o nome dele é esse. Você acreditou em tudo? Eu acho que você está precisando estudar a Bíblia mais. Você está estudando qualquer coisa menos a Bíblia. Cuidado quando você começa a sair do seu foco e da sua missão. Nosso foco é pregar o Evangelho. Nosso foco é ganhar pessoas. Se Satanás atravessar o nosso caminho, nós expulsamos Satanás. É isso que você tem que fazer. Você não precisa ficar procurando demônio. Onde é que tem um demônio para expulsar? Fica caçando demônio, para dar lugar para demônio. Não tem que fazer isso. Tem que pregar o Evangelho, tem que anunciar as boas novas, tem que falar de Jesus. Temos que preencher o espaço com Cristo. Quando você começa a procurar outras coisas, eu estou desconfiado que você está desviado. Satanás, ele é uma reação, ele é um efeito. Se manifesta, você repreende. Se existem pessoas que precisam ser libertas, trabalhe com libertação com a pessoa. Leve essa pessoa para o gabinete pastoral, com pessoas prontas para fazer isso, capacitadas para fazer isso. Expulsar demônio é fácil, é xoxô. Demônio sai por causa do nome de Jesus. Em nome de Jesus, os demônios têm que se submeter a esse nome. Mas você nunca deve expulsar um demônio de uma pessoa que você não está disposto a libertar ela, porque os demônios voltam. Eles sempre voltam, né? Porque eles estão encontrando algum tipo de alimento. Então, o demônio é efeito de algo que está errado na vida. Por que eles vêm? Então, você precisa curar a pessoa. Libertação consiste em tratar as raízes da árvore, para que os demônios não venham mais. E libertação dá trabalho. Envolve discipulado, oração, ensino. Isso é libertação. Colocar a mão em pessoas, ver a manifestação na igreja e achar que você venceu Satanás, você está muito enganado. Muitas vezes você piora a situação de uma pessoa. Muitos pegam mendigos de rua, pessoas alcoólatras, que entram nas igrejas, começam a colocar a mão nessas pessoas, essas pessoas vão manifestar espíritos. Só que você não tem disposição para cuidar dessas pessoas, então deixa essas pessoas quietas. Se você não tem disposição para ajudar essa pessoa num processo de libertação, você vai piorar a vida dessas pessoas, porque os demônios vêm muito mais fortes. Você manda embora, depois voltam mais fortes ainda. Você precisa estudar a Bíblia, para que você entenda. A igreja tem que gastar o tempo dela em fazer a vontade de Deus. Jesus disse: embora eu tenha que fazer a vontade do meu Pai, essa é a missão, fazer a vontade do meu Pai, não a vontade do diabo. Quantos estão entendendo? Agora, nós podemos ter um panorama mais completo dessa guerra. Versículo 10, nós vemos a capacitação do soldado. Nos versículos 11 e 12, nós vimos o inimigo do soldado, que é Satanás. Nos versículos 13 a 17, nós vemos o equipamento do soldado. É o que a gente vai ver. Amém? A armadura do soldado aqui
nesses textos de Paulo, como eu disse para vocês, ela é composta de 6 peças. Se a gente fosse dividir essas peças dessa armadura em classes, a gente podia dividir em 3 classes. Entenda o que eu estou falando. A primeira classe é formada por 3 peças dessa armadura. Presta atenção, versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Número 1. E vestida a couraça da justiça. Número 2. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Número 3. Nós temos aqui, nessa primeira classe, nós temos 3 peças da armadura: verdade, justiça e paz. Verdade, justiça e paz. Eu quero repetir o versículo. Estais, pois, firmes, tendo cingido, é cinto, os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Verdade, justiça e paz. Isso quer dizer que essas 3 primeiras peças da armadura que nós precisamos vestir tem a ver com o nosso caráter moral. Pastor, mas o que tem a ver isso com guerra espiritual? Tudo a ver. Aí você fala assim, não, é que eu vou fazer isso, eu vou fazer. Não. As primeiras peças dessa armadura é verdade, justiça e paz. Isso tem a ver com a nossa conduta moral. Sim. Aí vem as perguntas. Você é um pacificador ou é um encrenqueiro? Você é uma pessoa correta ou você é uma pessoa enganadora? Você anda em retidão ou vive fazendo coisas que não agradam a Deus? É isso que você tem que ver. Senão não adianta você entrar em guerra. Muitas pessoas estão perdendo a guerra por falta de boa conduta moral. Pessoas enroladas, pessoas encrenqueiras, pessoas enganadoras, pessoas que desagradam a Deus. Compreende o que eu estou falando? Tem muita gente perdendo essa guerra. Eu vejo tanta gente falando de demônio. Enche a boca, não, porque eu sou libertador. Eu sou uma pessoa que eu entendo tudo de demônio, expulso demônio, eu sou perito em libertação, grandes coisas. Tem que ser perito em Jesus Cristo. Você não vê perito em Jesus, perito em amor. Ninguém é perito em amor, perito em perdão. Ninguém quer se especializar nessas áreas. E sabia que as armas mais poderosas do reino de Deus é amor e perdão? São armas. Mas eu sou especialista, conheço tudo quanto é nome de demônio. Grandes coisas. Você deveria preocupar mais com a sua conduta moral. Se você é uma pessoa verdadeira, se você é uma pessoa justa, e se você é uma pessoa que luta pela paz. É isso aí. Aí você vê que o guerreiro se torna poderoso nisso. Gente cheia de pose, cheia de letra, cheia de diplomas, não tem poder como um homem e uma mulher de Deus simples, verdadeiros, justos e pacificadores. Sabia disso? Você tem muito mais autoridade. Muitas vezes você pensou assim, poxa pastor, eu não tenho autoridade. Se chegar um endemoniado aqui na igreja, o que eu vou fazer? O que você é, filha? Não, eu oro, eu sou uma pessoa. É isso aí, a autoridade se faz assim. Ser uma pessoa justa, ser uma pessoa honesta, correta, viver bem com a família, isso que é autoridade. Satanás, ele não resiste a essas coisas. Esse é o princípio de autoridade. Não é você ter um monte de curso, você ter um monte de diploma, você ter um monte de coisa, mostrando o currículo, de cima e embaixo do que você fez. Fazer qualquer pessoa faz. Batalha espiritual é uma coisa muito séria. É coisa muito séria. As pessoas são habilidosas em um monte de coisa, menos nisso. Às vezes o cara bate na esposa e vem falar de demônio. Você está mais endemoniado do que tudo, rapaz.
você grita com a sua mulher, você fala alto com a sua esposa, você já é um demônio, você não sabia não? Está incorporado, botou a mão na sua cabeça, você vai cair. Você é mentiroso, você é enrolado, você não paga os outros, compra da pessoa e não vai lá pagar, porque você é enrolado, isso é coisa de engano, isso é coisa de Satanás. Isso é demônio. Não, mas eu sou, não, é o quê? Respeita a sua família, respeita os seus filhos, honra compromisso, honra autoridades instituídas. Passou disso, demônio. Demônio não conhece honra, não conhece autoridade, princípio de autoridade, respeito, comunhão, essas coisas não conhece. A autoridade se faz assim. A igreja tem que ser passada limpa, para poder reaprender o conceito de batalha espiritual. Temos que olhar aqui, Efésios. Olha aqui as armas: verdade, justiça e paz. As primeiras peças dessa armadura. Você nunca imaginou que era isso, né? Você nunca imaginou que verdade fosse uma arma, que paz fosse uma arma e que justiça fosse uma arma. Arma poderosa, poderosíssima. A armadura de Deus. Os primeiros elementos dessa armadura têm a ver com o nosso caráter moral. Amém? Não perca essa guerra. Eu quero ler Isaías capítulo 59, versículo 17. Escuta isso aqui. De onde Paulo tirou essa história aqui? Pois vestiu-se de justiça. Está falando de Jesus Cristo. Olha, o profeta Isaías falando de Jesus Cristo. Pois vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura pôs sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de zelo como de um manto. Paulo está usando as mesmas palavras do profeta Isaías. Está usando em Efésios, falando de Jesus. Paulo, na verdade, está se voltando para o profeta Isaías, porque ele está falando do Messias. O que Paulo está dizendo aqui para a igreja de Éfeso é o seguinte: se vocês querem vencer as batalhas espirituais, vocês têm que usar os mesmos equipamentos que Jesus usou. Se você realmente quer, essa é a ideia original de Paulo, se você se vestir do que Jesus se vestiu, você vai vencer as batalhas que Jesus venceu. Compreende o que eu estou falando? Por isso que nós temos que ser parecidos com Cristo. O que Cristo faria nessa situação? Qual seria o comportamento? Qual é a linguagem que Cristo usa? Ser de meus imitadores, assim como sou de Cristo. Paulo ensinava sobre isso. Se você se vestir como Cristo se veste, você vence a batalha que Cristo vence. E ele venceu o diabo. Amém? O cinto dessa armadura aqui representa a verdade. Por isso que ele está falando que nós temos que ser cingidos pela verdade, cingindo os vossos lombos com a verdade. O lombo é a parte mais forte do ser humano, a estrutura mais forte do ser humano. Cingindo os vossos lombos com a verdade. Você percebe aqui que a verdade, ela aparece primeiro. Por quê? Porque ela é a base de tudo. Ela deve vir primeiro, porque ela é a base de tudo. O cinto de um soldado romano, ele era composto de couro e metal. E para que servia esse cinto? Para conter a roupa do soldado romano e para poder comportar a adaga e a espada. Percebe? Ele está sustentando alguma coisa, ele está servindo de base. Por isso que a verdade é representada pelo cinto, porque ela precisa ser a base que segura as coisas. Amém? Por que tem que ser a verdade primeiro? Porque, como eu disse para vocês, porque a maior estratégia de Satanás é a mentira. A maior estratégia de Satanás, a base dos ataques de Satanás é a mentira. Por isso que a verdade vem primeiro, representada por um cinto que sustenta. João capítulo 8, versículo 44, diz assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai.
ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Esse é o diabo. Ele é mentiroso. Então, toda a batalha espiritual começa com a verdade. Ela é a base de tudo. Amém? Nós temos também, nessa segunda classe, duas peças. Mais duas peças. Efésios capítulo 6, versículo 16 e 17. Acompanha comigo. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Escuta. Nessa segunda classe, aparecem duas peças importantes: escudo e capacete. O escudo representa a fé, e o capacete representa a salvação. Amém? Fé e salvação. Enquanto a primeira parte desse conjunto de peças da armadura falava sobre vida moral, essa segunda parte fala sobre espiritualidade, fé e salvação. A primeira parte desse conjunto de peças que formam essa armadura, nós falamos sobre coisas essenciais, nós falamos sobre vida moral. Só que agora aparece o escudo e o capacete representando fé e salvação, que tem a ver com a espiritualidade. Nós estamos formando um conjunto de armas aqui: moralidade e espiritualidade. Como estão entendendo o que eu estou falando? A fé, ela é um escudo. Escuta isso. A fé, ela é um escudo. É com ele que você se protege de tudo que jogam em você. É um escudo. Você tem que ter fé, né? Quantas coisas já lançaram contra você? Palavras, culpa, medo, vergonha. Quantas coisas? Botaram culpa em você, fizeram você passar vergonha. Quantas palavras negativas que falaram: oh, você nunca vai dar certo, você nunca vai casar na sua vida, oh, você nunca vai conseguir nada na sua vida. Olha, a igreja está recheada de gente que recebeu essas palavras dos pais. Pai falava: você nunca vai ser feliz. Como que esse negócio é sério, hein? O patrão diz assim: você nunca vai conseguir emprego em lugar nenhum. Ele é uma autoridade. O pastor, quando você sai da igreja dele, ele fala: você nunca vai conseguir ser feliz em igreja nenhuma. Tem isso também. Uma pessoa que tem autoridade, ela está lançando uma palavra negativa contra a sua vida. A fé é um escudo. A fé nos protege de tudo que joga em nós. Pela fé você vai dizer: não, eu não sou isso. Eu não sou isso. Eu não aceito isso na minha vida. Eu rejeito isso na minha vida. Eu não sou fracassado, como o meu pai ou minha mãe disse. Eu não sou um coitado. Eu vou casar, eu vou ser feliz, eu vou crescer na vida sim. Eu não vou ser miserável, não. Eu não sou uma pessoa preguiçosa, não, como o pai disse. Não. Então, pela fé, você se escuda contra as palavras das pessoas. As pessoas vão dizer um monte de mentira para você. Vão dizer: Deus esqueceu de você. Você vai dizer: não, Deus se lembra de mim, Deus me ama. As pessoas vão dizer: você está perdendo tempo com isso na sua vida, com Deus? Para de ser cristão, deixa de ser bobo. Você fala: não, isso vale a pena. Pela fé, nós vamos nos escudar das coisas que as pessoas jogam na gente. Quantos entendem isso? E é interessante que o capacete, que é a segunda peça, ele representa a salvação. Qual o sentido disso na guerra espiritual? O que é salvação? A salvação é a nossa identidade, é quem você é em Deus, é o tipo de mente que você tem, ou que você deve ter. Isso vai definir todas as coisas. Se eu sou salvo, tudo muda. Se eu entendo que eu sou salvo, por isso que representa, o capacete representa a salvação. Ter um capacete, a mente protegida, entender que você é salvo. Se você é salvo, você tem uma nova conduta. Se você é salvo, você escolhe o caminho certo. Se você sabe que você é salvo, você não se apega em coisas terrenas. Muda tudo.
É interessante que o capacete ele protege uma parte vital do soldado, porque se atinge a cabeça, todo o corpo se perde. Compreende? Como é importante a salvação, porque quando você não tem essa certeza, você não está alicerçado nisso, na salvação, que é aquilo que Deus te deu através de Cristo Jesus, nada tem sentido na verdade. Tudo que está ao seu redor perde o sentido. O que adianta lutar? O que adianta ter escudo? O que adianta ter espada? O que adianta ter tantas coisas? Se eu sou uma pessoa perdida, compreende? Então, o capacete representa a salvação, que significa a identidade que você tem, quem você é em Deus, o tipo de mente que você precisa ter, mentalidade de uma pessoa que foi salva por Cristo Jesus. Amém? Quando você perde essa certeza, as demais coisas se tornam inúteis. A terceira classe dessas peças que formam a armadura, ela é composta de apenas uma peça. Escuta, o texto diz: é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A última peça desse conjunto que compõe essa armadura, a palavra de Deus representada pela espada. Eu quero ler Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E como é, hein? E mais penetrante do que uma espada, alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é viva e é eficaz, e é cortante como uma espada. Ela abre o caminho. É a palavra de Deus que abre o caminho para os processos de Deus entrar na nossa vida. Tudo começa pela palavra. Jesus, antes de curar, ele sempre estava pregando, sempre estava ministrando a palavra. A palavra abre o caminho para tudo na nossa vida. Amém? E a gente aprende isso, que o conhecimento é a única arma capaz de desmontar essas estruturas malignas contra a nossa vida. Presta atenção nisso. O conhecimento é a única arma capaz de desarmar as astutas ciladas do diabo. O conhecimento da palavra. O próprio Deus disse que o meu povo se perde por falta de conhecimento. Como que as pessoas têm falta de conhecimento verdadeiro da palavra? Satanás, ele tem inventado tantas mentiras. As pessoas não se preocupam em consultar as escrituras para saber se realmente isso é verdade. Tudo que se fala, as pessoas acreditam. Ah, o pastor falou que está na Bíblia. Como está na Bíblia? Ah, o fulano falou que está na Bíblia. Nem tudo que está na Bíblia a gente tem que aplicar na nossa vida. Tem aplicações que são para um tempo específico, gente. A gente tem que discernir isso. Temos que conhecer as nossas forças, as nossas fraquezas. Temos que conhecer quais são as estratégias de Satanás. Só a Bíblia que vai nos dar isso. O conhecimento é a única arma capaz de desarmar essas ciladas do diabo contra nós. A palavra de Deus, ela nos ensina que Deus se move por um caráter único. Escuta, a palavra de Deus nos ensina, essa é a essência dela, que Deus se move por um caráter único. Deus só tem um caráter, Ele não muda. Você fala assim, mas Deus está fazendo um negócio, não, fazendo que negócio? É diferente do que Ele... Não muda, Deus é imutável. O diabo está te enganando. Muitas pessoas já falaram comigo assim, ah, pastor, Deus disse isso. Eu falei, não, irmão, o Deus que eu sirvo não... Uma vez uma pessoa disse para mim assim, ô pastor, tem uma palavra de Deus para você. Eu falei, manda, já que você vai falar. Aí eu estava próximo dos meus discípulos da igreja, a gente estava indo para a oração. Ele disse assim, Deus vai te colocar no estreito, viu? Eu falei, Deus vai me colocar no estreito? É mesmo? Deus vai te colocar numa situação que você vai ver, tá? Não está bom com você não. Eu falei, será que o mesmo Deus, eu acho que esse cara serve outro Deus, eu sirvo um, ele serve outro, é diferente, porque o meu não é assim.
Você já se sentiu assim, quando parece que a pessoa serve outro Deus? Eu acho que o Deus que você serve é Mamon, ou outro tipo de demônio, porque esse Deus que eu sirvo é um Deus que me ama, que deu o Filho dele por mim. Se ele desse para mim, se ele me punisse pelos meus pecados, eu já estava morto há muito tempo. Eu falei, irmão, eu te repreendo, em nome de Jesus. Parece um troço estranho, parece que pegou no cara esse negócio. Que a vida do cara foi para o buraco por causa disso. Coisa doida é você falar coisa que Deus não disse. Toma cuidado. Deus se move por um caráter único. Percebe? Quem conhece Deus sabe exatamente como Deus age. Tem coisas que Deus não faz. Deus não expõe pessoas. As pessoas dizem assim, não, porque o cara vai falar lá, vai condenar o seu pecado lá. Se Deus fosse condenar pecado dentro de igreja, para poder mostrar pecado de todo mundo dentro de igreja, não ia ficar um dentro da igreja. O que você acha? Se Deus fosse falar sobre as intenções do coração de cada um, o que você fez hoje, o que você pensou hoje, o que você viu, como é que ia ficar esse negócio aqui, gente? Então existe uma misericórdia, uma graça que está pairando sobre a gente. Compreende? A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então não vem com essa de expor pessoas, e que você, vamos parar? Você está me expondo perto dos meus discípulos? Você está tirando a minha autoridade perto da minha igreja? Você está me expondo perto da minha esposa? Perto dos meus filhos? Que história é essa, irmão? Não, porque Deus, não insiste não, que eu vou expulsar o demônio de você. Deus se move por um caráter único. A Bíblia diz que Deus é amor. Sabia? Você sabia? E que a misericórdia de Deus triunfa sobre a justiça. Deus tem motivos para destruir esse mundo inteiro, mas não fez. Ele tem motivo para deixar que todo mundo se contamine por esse vírus, mas ele não fez isso. Ele tem motivo para tocar fogo nessa terra, por tudo que nós já fizemos, mas ele não fez isso. Então nós servimos a um Deus que não se move por vingança. Ele se move por amor. Esse é o caráter de Deus. Porque se juntar todo mundo aqui, nós somos tudo farinha do mesmo saco. Tanto pastores, como obreiros, como membros normais. Todo mundo erra, todo mundo faz alguma coisa errada. Sempre, todos pecaram. Não existe um justo sequer. Não adianta condenar pecado um do outro, não, porque todo mundo é assim. É isso aí. Mas porque eu sou... Não, você não é nada. Só existe um que é santo, esse é Deus. Nós precisamos da misericórdia de Deus toda hora. Então, precisamos entender, estamos falando de batalha espiritual. Deus se move por um caráter único. Eu quero te dar 2 textos para você entender. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Nós estamos no final. Olha o que diz. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Ok? Deus não muda por causa da nossa conduta. Deus não muda. Deus não ficou nervoso, ficou bravo, agora começou a jogar raio na cabeça das pessoas, não. A Bíblia está dizendo, se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. É isso. Então não me conta outra história, não vem falar de coisa que Deus não faz, não vem com ameaça, não vem com graça. Não inventa. Não, porque Deus resolveu. Não, Deus não como? Está escrito. A palavra de Deus é a base de todas as coisas. E eu não encontrei nessa palavra um Deus injusto. Não encontrei um Deus vingativo, não encontrei nada disso.
eu encontrei um Deus que ama escandalosamente. Escandalosamente. O escândalo da graça. Um Deus que recebe o filho pródigo, um filho que gastou todos os seus bens. Ele recebe de volta sem acusações e faz uma festa para ele. Zaqueu recebeu Jesus na casa dele. Ele ceou com ele. Jesus disse: hoje mesmo estarei na sua casa. Isso é um Deus de misericórdia, não tem outro sentido. Os discípulos ficavam intrigados, da forma como Jesus agia. Os fariseus perguntavam: que Deus é esse que anda com pecadores? Não é um Deus que aceita a conduta do pecador, mas é um Deus que se aproxima de pecadores para que os pecadores mudem de vida. E aí ele começa a responder isso com várias parábolas, com coisas que a gente não entende, com coisas ilógicas. Parábola do filho pródigo, o dracma perdido, parábola de 100 ovelhas. É uma coisa doida. Você só vê um Deus que ama, um Deus que realmente tem uma paciência grande com a gente. E a gente tem que estar sempre falando com ele: Deus, tem um pouquinho mais de paciência comigo, que eu estou tentando mudar. Então nós temos que ter misericórdia dos outros. Deus é um Deus que se move por um caráter único, Ele não muda. Segundo ponto importante é que a palavra de Deus nos ensina que Deus não viola consciências. Deus não viola consciências. Como? Não viola consciências. Às vezes a gente pensa assim: não, Deus fez com que eu fizesse isso. Não, Deus não faz isso. Não, eu fiz porque não consegui segurar. Não vem com esse papo, não. Não vem com esse papo para dizer para mim que você não conseguiu segurar, foi mais forte que você, Deus te dominou. Não existe essas coisas. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que não funciona assim. Deus, Ele não viola a consciência de ninguém. Eu quero ler um texto para você entender. Eu vou ler 2, escuta aí. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Você acha que um Deus que bate na porta é um Deus que viola? Se ele fosse um Deus que violasse consciências, que extrapolasse, que dominasse a gente, para a gente fazer coisas que a gente não quer fazer, ele batia na porta? A gente está de brincadeira, né? Um Deus que bate na porta é um Deus que respeita. É um Deus que Ele não vai fazer aquilo que você não deixar de fazer. Sabia? Uma pessoa um dia me disse: pastor, eu tenho medo de ir na frente e cair. Eu falei: você não vai cair. Por quê? Porque você não quer. Ah, é, pastor? É. Você não vai cair. No reino de Deus só cai quem quer. Sabia disso? Ô pastor, mas como assim? Nós temos que vir para a igreja com o coração aberto, para deixar Deus trabalhar. Se eu vou chorar, se eu vou cair, se eu vou pular, se eu vou gritar, tem que vir com o coração aberto. Agora, se você já vem travado, você está achando que você vai travar a perna assim, você acha que Deus vai te derrubar? Não, Deus me derruba. Como é que é? Um Deus que bate na porta é um Deus que vai violar a sua consciência? E vai forçar você, vai fazer você falar coisas que você não queria falar? Você acha isso? Então eu vou te dar outro texto para você entender melhor, que eu acho que você não entendeu não. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Como assim? O que está escrito aqui? Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Você tem o controle da situação. Você tem o controle da situação. Deus não vai te forçar a fazer nada. Embora
eu sinto que eu devo fazer. Ninguém vai me forçar a fazer. Ninguém vai me forçar a fazer. O Espírito está sujeito ao profeta. Nós podemos começar a orar aqui na igreja, e Deus pode começar a manifestar, e eu como profeta posso encerrar o culto e fazer parar tudo. Sabia disso? É assim que acontece, porque Deus respeita a gente, Deus respeita a nossa consciência. Deus não vai forçar a gente a fazer nada que a gente não queira fazer. Não vai forçar. É o Deus que bate na porta, gente. É um Deus cavalheiro, é um Deus que respeita os nossos limites. Conhece você, se foi criado numa igreja tradicional, não porque vai acontecer, não, fique em paz. Deus vai tratar você, Deus vai te ensinar, Ele vai treinar você. Ah, pastor, mas eu sou pentecostal. Sim, Deus entende todo mundo. Deus é assim, Deus é bom, Deus é sábio, Deus é inteligente. Ele não viola a nossa consciência. Deus não é invasivo, entende? Deus é respeitoso, Deus é um cavalheiro, Deus é educado. Não vai te obrigar a fazer nada que você não quer. Amém? O terceiro e último ponto sobre a palavra de Deus, que é uma espada nas batalhas. A palavra de Deus nos ensina que aquilo que está na nossa vida vai definir o que terá que sair da nossa vida. Ok? O que eu decido deixar na minha vida vai definir aquilo que vai sair da minha vida. Então escuta esse texto, 1 de João, capítulo 2, versículo 14, o último versículo que eu vou ler. 1 de João, capítulo 2, versículo 14. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. E esses versículos, eles são interessantes, porque ele descreve essas fases da nossa vida, onde nós temos um pouco conhecimento, e quando nós estamos mais maduros. E é interessante o que ele fala para os jovens, que é uma fase de início. Ele fala, a palavra de Deus está em vós, e vocês já venceram o maligno por isso. Se a palavra de Deus está em nós, aquilo que nós deixamos estar na nossa vida é o que define o que vai sair da nossa vida. Então, se a palavra de Deus está em nós, nós já vencemos o maligno. Se nós guardamos a palavra de Deus, guardamos a palavra de Deus no nosso coração, nós somos fortes, e nós já vencemos o maligno. Amém? Esse é o poder da palavra, guardar. Essa é a grande falha que nós cometemos como igreja. A gente ouve, mas a gente não guarda. Volta e meia, nós estamos fazendo exatamente o contrário. Aí você tem algum parente próximo que vai dizer para você, puxa vida, você não viu o que o pastor falou na igreja? Você não coloca em prática, não acontece sempre. Poxa, a gente ouviu tanta coisa na igreja, você está fazendo tudo ao contrário, você está brigando, você está gritando, você está sendo ofensivo, não é assim? A gente percebe o tempo todo isso dos nossos familiares, que as pessoas não colocam em prática aquilo que elas ouvem. Então nós não estamos guardando, e quando a gente não guarda, nós somos vencidos pelo maligno. Mas quando a gente guarda a palavra, a gente coloca em prática a palavra, nós somos como uma casa construída sobre uma rocha. E por isso que o maligno não tem poder. Jesus, cheio da palavra, ele dizia para Satanás, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Ele estava cheio daquilo que estava escrito, por isso que ele repreendeu Satanás. Amém? Você entende isso? Fica de pé do seu lugar. Vamos orar por esse momento tão importante.